Meu nome é Beatriz Santana Salima e hoje eu vou apresentar meu projeto de iniciação científica chamado Avaliação do uso de antibióticos durante o período da pandemia de Covid-19 na unidade de terapia intensiva destinada aos pacientes infectados pelo novo coronavírus no Hospital Universitário de Brasília. Para começar, em março de 2020, a OMS anunciou o estado de pandemia de Covid-19, uma doença causada pelo novo coronavírus. Nesse sentido, o Brasil ele se encontrou em um cenário epidemiológico complexo, em que atualmente temos mais de 19 milhões de casos confirmados e mais de 500 mil mortes. Essa doença ela apresenta achados clínicos e imaginológicos inespecíficos que se sobrepõem a outras doenças infecciosas e isso gera incertezas diagnósticas. E nesse ambiente, a administração de antibióticos é feita quando pneumonia e sepsis são suspeitadas e não podem ser descartadas. Então, a escassez de dados em relação aos padrões de prescrição de antibióticos pode acabar gerando impactos nas taxas de resistência antimicrobiana a longo prazo. Os objetivos desse trabalho, então, foram conhecer e analisar como estão sendo realizadas as prescrições de antibióticos no cenário de UTI COVID no Hospital Universitário de Brasília, esclarecer como se dão os padrões de prescrição e consumo de antibióticos no HUB, angariar informações para melhorar o tratamento de infecções, reduzir efeitos colaterais associados ao uso de antibióticos e prevenir resistência bacteriana. Falando em metodologia, esse trabalho foi uma análise de ponto de prevalência, um estudo observacional e descritivo. Foram avaliados prontuários da UTI COVID em datas aleatoriamente relacionadas, dia 6 de julho de 2020, 7 de agosto e 21 de setembro de 2020. A coleta de dados foi feita a partir da leitura de prontuários, fichas de prescrições e informações laboratoriais. Os dados coletados foram informações gerais sobre o paciente, como sexo, idade e peso, se usa ou não de antibióticos, detalhes sobre os antibióticos em uso, como dose, via de administração e data de início de sua aplicação, se infecção hospitalar ou infecção adquirida na comunidade, se tratamento ou profilaxia, o foco infeccioso, a presença ou ausência de cultura, a data de realização da cultura, a positividade ou não dessa cultura e o agente infeccioso encontrado. Falando em resultados, foram analisados 47 prontuários, destes, 91,4% dos pacientes estavam em antibiótico terapia. Falando da antibiótico terapia, 79% dela foi combinada, foram 15 antibióticos utilizados na UTI COVID e 111 prescrições avaliadas pelo estudo. Dos antibióticos, o meropenem foi o mais utilizado, sendo utilizado em 22,5% dessas prescrições. O foco pulmonar foi o mais observado em 76,7% dos casos. Falando sobre hemocultura, ela foi colhida em 95,3% dos casos e ela foi positiva em 34,1% das amostras realizadas. Falando em contaminantes, 7 de 41 hemoculturas realizadas, isto é, 17% das hemoculturas apresentaram contaminantes, e de comprovação de coinfecção, houve 7 comprovações de coinfecção em 43 pacientes em antibiótico terapia, isto é, 16,2% pacientes com comprovação de coinfecção. Falando da classificação entre infecção hospitalar e infecção adquirida na comunidade, 46,5% foram classificados como infecção hospitalar e 53,4% classificados como infecção adquirida na comunidade. Aqui um panorama geral do uso de antibióticos na UTI COVID, tanto no total como em cada dia analisado, e aqui a gente vê um amplo uso de antibióticos e que a maioria desses antibióticos utilizados, foram antibióticos endovenosos, em que no total 43 pacientes estavam utilizando antibióticos e 42 desses pacientes estavam utilizando antibióticos endovenosos. Para finalizar, o que foi observado? Altas taxas de prescrição de antibióticos, em que 91,4% dos pacientes estavam em uso desses antibióticos na UTI COVID. Além disso, houve um importante uso de antibióticos de amplo espectro e terapia combinada, e que a quantidade de pacientes em antibiótico terapia foi mais expressiva do que a quantidade com infecções bacterianas comprovadas, em que apenas 16,2% de infecções de comprovação de coinfecções ocorreram, enquanto 91,4% dos pacientes estavam em uso de antibiótico terapia. Isso mostra uma deficiência de recursos diagnósticos rápidos para apoiar a associação de coinfecção bacteriana à infecção pela Covid-19, e os serviços de cuidados a pacientes graves internados pela Covid-19 têm que se atentar ao uso indiscriminado de antibióticos, a partir de uma vigilância mais robusta em relação à administração desses medicamentos. Bom, esse foi meu trabalho, muito obrigada. Qualquer dúvida, podem entrar em contato.